A de Mateus 6:33, falando de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar em Colossenses. Colossenses, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Do versículo 1 ao versículo 8, que fala a respeito da igreja local. Irmãos, nós entendemos que a Bíblia, ela fala de 3 igrejas. De 3 igrejas. Ela fala da igreja como sendo cada um cristão, né? Onde o Espírito Santo habita. Ou seja, cada um de nós, em alguns textos da Bíblia, nós somos comparados a uma igreja, né? A segunda igreja seria a igreja local, que é o ajuntamento de pessoas cristãs para aprender de Cristo, para se fortalecer na palavra, né? E para buscar uma cura na igreja local. E onde tem as reuniões, tem o pastor, tem os irmãos, as festividades. É a igreja local, que tem um endereço, né? É onde às vezes dá mais problema, porque costumes, né? Mas é a igreja que Jesus Cristo também instituiu, principalmente porque é onde a gente aprende de Cristo e já exercita, já pratica, né? A igreja local. E a Bíblia também, ela fala da igreja invisível, que só Jesus Cristo sabe quem é, quem são os seus componentes, né? Às vezes a gente está no elevador, né? E não sabe que a pessoa que está ali também é cristã, faz parte da mesma igreja invisível, né? Que só Jesus Cristo conhece. E essa igreja invisível, ela em algumas Bíblias, ela vem como igreja universal, denominada como igreja universal, o nome universal. Em outras Bíblias, ela vem denominada como igreja católica, né? Então a gente vê que algumas igrejas local aproveitaram dessa designação para usar. Não há problema nenhum. Mas há esses 3 tipos de igreja, né? A Bíblia, em alguns momentos, ela faz essa diferença. É importante a gente saber que cada um de nós somos uma igreja, que o Espírito Santo habita em nós. Existe a igreja local, que é com endereço, né, CEP, onde recebe correspondência, onde as pessoas se reúnem. A igreja local, uma vermelha, uma azul, outra amarela, né? E a igreja universal, que só Jesus Cristo sabe quem é. Por isso que às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está brigando com o irmão, né? A gente não sabe, mas Jesus Cristo sabe. Então vamos lá. Oração pela igreja. Colossenses 1, de 1 a 8. É o nosso irmão Paulo, né? Olha o que ele fala. Ele se apresenta, né, irmão? É uma carta, então ele está se apresentando. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colosso. Então ele está falando o seguinte, olha, essa carta, quem está enviando é Paulo e o irmão Timóteo, né? Enviando a quem? Aos irmãos em Jesus Cristo da igreja de Colossos. Da igreja de Colossos. Aí Paulo começa, né? A vocês, graça e paz da parte de Deus. É o cumprimento do cristão, né, irmão? O cumprimento, um cristão cumprimenta o outro com graça e paz. Alguns falam paz e graça, sabe? Outros falam shalom. Mas o Paulo falou aqui, ó, graça e paz. É o cumprimento do cristão. O cumprimento do cristão. Então ele fala, ó, a vocês graça e paz
da parte de Deus, não da minha parte, né? Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre, Paulo falando, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós oramos por vocês. Então, Paulo fala o seguinte, olha, eu e Timóteo, nós oramos intercedendo por vocês, viu, irmãos de Colossos? Nós oramos intercedendo por vocês, né? Aí ele prossegue. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo, né? Paulo fala, eu oro a Deus em agradecimento pela fé que vocês têm em Cristo Jesus. E além da fé, do amor por todos os santos. Quer dizer, além da fé, do amor que vocês têm. Quer dizer, manifesta o amor ágape, o amor de Jesus Cristo, né? Paulo está elogiando a igreja de Colossos. Aí ele prossegue. Da igreja de Jesus Cristo e do amor de todos os santos, né? Ó, por causa da esperança que lhes está reservada, né? Então, da fé que vocês têm em Jesus Cristo, do amor que você tem entre os irmãos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês de Colossos aprenderam que há uma esperança, há um céu esperando vocês. A esperança de que há um céu aguardando por vocês, né? Que vocês têm um lugar reservado nos céus. E prossegue. A respeito do qual vocês ouviram, quer dizer, eles aprenderam isso, né? Por meio da palavra da verdade. Qual que é a palavra da verdade? A Bíblia. A Bíblia, né? O Evangelho. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós oramos a Deus, eu e Timóteo, agradecendo pela fé que vocês têm, pelo amor ágape que vocês manifestam aos seus irmãos da igreja de Colossos, e pela esperança que vocês têm de que há um lugar reservado nos céus, né? E que vocês aprenderam isso quando ouviram a palavra da verdade, o Evangelho, né? Que chegou até vocês, no versículo 6. Que chegou até vocês. Por todo o mundo, agora Paulo está esclarecendo, olha, por todo o mundo, este Evangelho, ou seja, a Bíblia, vai frutificando, está crescendo, né? Está dando fruto e crescendo. Como também acontece, ocorre entre vocês. Então, Paulo está falando o seguinte, olha, eu faço evangelismo, missões, e eu estou dizendo para vocês o seguinte, irmãos de Colossos, por todo o mundo, eu tenho visto esse testemunho, Paulo falando, né? O evangelho está frutificando, a igreja de Cristo está crescendo, do mesmo jeito que acontece aí, no meio de vocês em Colossos. Desde o dia em que vocês ouviram, ouvir a palavra de Deus é muito importante, irmãos, está aqui, ó. Desde o dia que vocês ouviram. Mas não é só ouvir que é importante. Não é só ouvir. Tem um irmãozinho que vai na igreja, senta lá, liga no automático, né? Tá ouvindo, mas não tá. Ele está ouvindo, mas não tá. Por quê? Não está entendendo. Olha que a palavra fala, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam. Tem que usar a mente. O Espírito Santo vai ajudar, né? Mas nós temos que usar a nossa mente, nós temos que pensar, entender. Desde o dia que ouviram a palavra e entenderam a graça de Deus, quer dizer, o favor imerecido de Deus para nós, em toda a sua verdade. Quer dizer, toda a Bíblia fala da graça de Deus, de um favor imerecido. E prossegue, vocês o aprenderam de Epáfras. Epáfras era um pastor, né? Era alguém que falava da palavra, um cooperador, um ministro da palavra. Tem coisas, né, irmãos, que nós temos que ler a Bíblia e a primeira interpretação é a interpretação literal, dentro do bom senso. Nós lemos a Bíblia e interpretamos de forma literal dentro de um bom senso. Mas tem coisas que é um pouco mais difícil. Tem coisas que requerem um pouco mais de explicação. Aí nós temos que buscar os nossos cooperadores, os nossos ministros, os pastores, os líderes, assim como Epáfras. Para quê? Para que nós possamos entender. É só através do entendimento que nós vamos crescer na palavra. Não é ouvir, não é mágico, não é mantra que você vai repetindo, não.
O cristão, ele não é porque ele se converteu que ele emburreceu. Não, ele se converteu, ele aprende, ele tem que entender. Ele tem que compreender a palavra, né? Então tá falando o seguinte, olha, vocês aprenderam de Epáfras, o nosso amado cooperador, quer dizer, ajudava Timóteo e Paulo, né? Fiel ministro de Cristo, quer dizer, pregava a palavra de Deus, não distorcia o texto, era fiel. Fiel ministro de Cristo para convosco, né? Para convosco. Que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então, está dizendo que Epáfras, ele dava um feedback, dava retorno para Paulo, né? Ó, essa igreja aqui, ela recebe bem, pessoal interessado, né? O pessoal que se dedica, busca aprender. O Epáfras dava o retorno para Paulo. Irmãos, é claro que quando surgem problemas, quando surge dificuldade para nós ou para aqueles que nós amamos, nós rapidamente levamos ao conhecimento de Deus isso. E está certo, porque Deus fala para que nós levemos a Ele todas as nossas dificuldades, né? Mas olha, nós também não podemos de esquecer de orar pela igreja. Nós temos que orar pela igreja, né? A igreja local, porque a igreja local é muito importante para o evangelho, irmãos. Jesus Cristo, ele não instituiu a igreja como igreja, mas ele sabia que haveria um ajuntamento. Ele não instituiu o jeito de prédio, o jeito de rituais. Essas coisas passou meio longe de Jesus, mas ele sabia da necessidade de um ajuntamento, ele sabia da necessidade de ter alguém com conhecimento a mais para explicar, para ouvir, para auxiliar. Isso é a igreja local, né? É voltada para fora, a eclésia voltada para fora, quer dizer, voltada para ministrar, para evangelizar, divulgar a palavra. Então nós temos que orar por essa igreja, e nós sabemos que existe na face da terra uma igreja que é muito perseguida. Nós aqui no Brasil temos facilidade, um dia podemos ir na presbiteriana, outro dia na Deus é Amor, depois na Universal, na Católica, no Espírita. Nós temos liberdade. No Brasil nós temos liberdade, mas nós sabemos que existe na face da terra uma igreja muito perseguida, principalmente a igreja cristã, né? Ela sofre uma perseguição muito grande. Existe um site chamado Portas Abertas. Dá uma lidinha lá para você ver como que o cristão sofre perseguição no planeta Terra, né? Eu não estou dizendo que outras religiões também não sofram, não é isso, eles também sofrem, mas eu estou falando da igreja cristã, né? Dá uma olhadinha para vocês verem como sofre. Então, nós temos que orar intercedendo a Deus em favor dessas igrejas, desses irmãos, né? Desses irmãos. Paulo, ele está nos orientando a isso. Olha, eu oro por vocês. Então, Paulo está dizendo para nós o seguinte, olha, assim como eu e Timóteo ora por Colossos, vocês também têm que orar. Vocês têm que orar. Por quê? Porque a igreja local, ela é muito importante, né, no despertar da fé. No despertar da fé. As pessoas às vezes chegam na igreja assim meio titubeante, né? A igreja, ela é usada por Deus para despertar essa fé. Então é importante a igreja local, né? A igreja local também é o lugar onde a gente aprende a exercitar o amor. É na igreja local. Nós temos que aprender a exercitar esse amor caritas, né? Esse amor caritas, esse amor ágape, né? Porque é o evangelho que nos orienta a isso. Na igreja local nós recebemos esperança, né? Nós somos sustentados, né? Pela palavra, o pastor, os irmãos, né? Sempre sustentando um ou outro na palavra. E na igreja local é onde nós aprendemos a verdade de Cristo, o texto bíblico. Então a igreja local, ela é muito importante, irmãos. É muito importante. Ah, pastor, mas eu não gosto de ir na igreja, sabe? Porque lá tem uns irmãos que falam assim, irmão, olha, a igreja não é lugar de santo no sentido de perfeito. A igreja é lugar de santo no sentido de separado. Mas em todo lugar que você for, vai ter problema. A igreja não existe perfeita, porque o dia que tiver perfeito, ao chegarmos lá, ela deixa de ser perfeita.
E na igreja a gente aprende, né, a lidar com essas pessoas. É lógico, quando chega no insuportável, nada impede de buscar outro caminho, nada impede, né? Mas é um lugar para a gente aprender também a lidar com essas pessoas, a saber que na igreja tem todo tipo de cristão. Tem um cristão bebê na fé, tem um cristão criança na fé, tem um cristão adolescente na fé, tem um cristão maduro na fé e tem o cristão ancião na fé. Então tem várias categorias de irmãos na igreja, né? É claro que isso também não é em razão da idade, né? É em razão do convívio, do relacionamento com Cristo que faz a pessoa ou ser ancião ou ser bebê na fé. Eu quero dizer, é o local onde a gente aprende e exercita, irmãos. Mas não adianta ficar pulando de igreja, porque em todo lugar esse tipo de problema vai ter. Uns mais, outros menos, mas sempre vai ter. O que nós temos que aprender é lidar com isso. E a Bíblia fala que é conviver. Tem que aprender. Na verdade, a Bíblia fala em suportar. Nós temos que suportar, né? E temos que ir na igreja para aprender de Cristo, né? O que a gente vai na igreja é para aprender de Jesus Cristo, né? A gente não pode ir na igreja para ouvir palavras que só massageiam o nosso ego. Nós temos que ouvir a palavra da verdade, que é o que o texto fala, né? Mas nós temos que orar, interceder pela igreja perseguida, pela igreja no Brasil, pelos irmãos que se propõem a propagar, a divulgar a palavra do Senhor, porque são duas lutas, irmãos. Quem divulga a palavra de Deus tem duas lutas. Ele tem a luta secular, né, do dia a dia, boleto, conta, água e luz, e ele sofre também uma luta espiritual muito grande. Não, todos nós sofremos, pastor, eu sei, mas cada um sofre de maneira individual. O pastor sofre uma luta espiritual pelo coletivo daquela igreja, né? Satanás derrubando o líder, ele derruba toda a igreja. Então o pastor ele tem que entender isso, que ele vai ter as batalhas espirituais e vai ter a batalha local. E os irmãos da igreja têm que ter essa compreensão. Nós temos que orar pelos nossos líderes e nós temos que orar pela igreja local que Deus deixou para nós, tá certo? Maravilha, né? Vamos orar, irmão? Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado por essa palavra, que ela possa calar fundo no nosso coração e nós compreendemos, ó Pai, que a igreja local tem importância porque o Senhor deixou para nós. Se o Senhor deixou, é porque ela é importante. Que nós possamos não ser apenas visitante na igreja, mas ser participante da igreja, participante do corpo, de alguma forma podermos contribuir com o corpo do Senhor, que é a igreja. Abençoe, Senhor meu Deus, a cada igreja onde prega a verdade do Senhor, se com aqueles que anunciam o teu evangelho, Pai amado, em nome de Jesus. Queremos pedir também para aqueles que sofrem no corpo, Pai, que o Senhor possa estar restaurando a saúde física, tirando toda a dor, tristeza, tirando tudo, curando os membros, restaurando os órgãos, dando um tempo com qualidade, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. E que isso sirva para se aproximar mais de Ti, mas que não seja feito conforme os nossos planos, mas os planos do Senhor. Pai, abençoe também na alma aqueles que tem dificuldade, passa por depressão, angústia, traga paz, Senhor meu Deus, traga esperança, traga fé, confiança, que essa palavra possa servir, Senhor meu Deus, de ânimo para a vida dessas pessoas. Abençoe também, Senhor meu Deus, as relações no casamento, na igreja local, no governo e na sociedade como um todo. Que o Senhor possa se fazer presente, Senhor meu Deus, abençoando, né, em todo esse relacionamento onde haja humano. Nós oramos porque nós acreditamos, nós oramos porque nós confiamos. Por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.